dos maiores desafios para quem tem mais de um filho é fazer com que todos os filhos não se sintam preteridos. Meu Deus, é uma missão quase impossível conforme os filhos vão ficando mais velhos. A missão fica cada vez mais complicada com o passar dos anos. E conforme as crianças crescem, é natural que as afinidades aflorem e também as diferenças. E algumas relações, elas se estreitam, que confundem ainda a família inteira, ou então elas se afastam. Resultado, os adultos ficam morrendo de culpa e as crianças enciumadas como nunca. Como resolver isso? Por isso que nós estamos aqui hoje, conversando com os nossos convidados para falar a respeito dessas questões, sobre como lidar com a questão das afinidades. Cris, eu queria que você fale, o que foi, meu querido? Eu queria ver assim... os filhos percebem essa discussão toda? Que você falou aí que as crianças ficam enciumadas e tudo mais. Mas as crianças percebem isso? Claro que sim. Fala, Cleonice. Claro que percebem. Lógico. É claro, porque o outro está numa posição confortável, a atenção dirigida a ele, o queridinho, é paparicado, se ele faz algo errado, já logo a mãe ou o pai, sei lá, justifica, passa a mão na cabeça. E o outro é sempre ocupado. É verdade. É sempre o errado. Então ele sempre, claro, sofre com a situação. Então, e é por isso que é importante a gente falar claramente, não é? Que teve o erro, até o erro do nosso julgamento, daquela maneira que a gente agiu, e que a gente vai tentar se policiar também em certas situações. Então é melhor assumir, não é? É melhor assumir que você tem essa preferência, então? Oi? É melhor assumir que tem essa preferência? Assumir que tem uma afinidade. Então, é porque a criança percebe que tem essa preferência, essa afinidade. Então, falar claramente, na minha opinião, olha, realmente eu me dou muito bem com a sua irmã, a gente se identifica nisso, não é? Às vezes eu erro, às vezes até por me dar bem. E se você perceber que eu errei, conversa comigo, com respeito, não gritando, mas fala, poxa, mãe, você viu o que você fez? Novamente você não me escutou. Então, colocar claramente essa questão da afinidade, eu acho que ajuda. Porque tá dando a oportunidade dela rever e mudar, né? E fazer diferente. Sem dúvida. Tentando agradar todos. Exatamente. Que não é fácil. Cris, com a tua experiência, porque como a gente tá falando logo no início do programa, muitas vezes se tinha essa máxima, não, o pai sempre tem uma preferência pela filha e a mãe sempre tem uma preferência pelo filho. Você percebe isso, de fato, no dia a dia, essa questão de, nos sexos opostos, existe uma preferência, um agrado maior, uma afinidade maior? Acho que não nos sexos opostos, tá? Mas acho sim que na casa, muitas vezes, os times se dividem, né? Sim. Então, normalmente, até o casal, às vezes, usa o filho para se dividir, né? Olha lá, ó, seu pai fez aquilo pro seu irmão, então, né? Então, começa, às vezes, um jogo que é perigoso também. Muito. Né? Acho que toda relação de ciúme, se ela for alimentada, ela cresce. Chega uma hora, a gente perde o controle. Então, como vocês dois colocaram muito bem, acho que é isso, assim, não deixar na fantasia. A criança está achando, é muito melhor que ela te cobre isso e tenha espaço para conversar, do que ela passe a vida inteira traumatizada, quieta, recolhida, achando que a mãe gosta mesmo e ela nem falar sobre isso, né? Então é bom, quando pergunta, acho que é a chance da gente até se desculpar e rever, né? Ô, Naércio, você estava me falando que muitas vezes os seus pais brigavam por causa de você e da sua irmã. Como é que era essa história? Então, é mesmo? Eu brigava por causa da sua causa? Caramba, você era favorito mesmo, hein? Então, era assim, quando eu e minha irmã discutíamos, né, que ela ia falar pro meu pai, aí eles ficavam, ele já é mais velho, né, tem que aprender a crescer, tem que ver que ela é criança. Já minha mãe não, minha mãe falava, mas a Joyce não é santa, não sei o quê. Isso tem muito mesmo, né? Quer dizer, cada um vai tentar falar sobre o aspecto do outro. Isso, exatamente. Agora, Suzy, é assim mesmo? Que quando acontece essa coisa tem sempre uma razão? Tipo, que ele falou ali que ela não é santa, ou ele é mais velho, ou tem o cara que é mais novo, mais frágil, né? Ou então, sei lá, o cara, ele nasceu primeiro, nasceu por último, tem essas histórias? Isso nós vamos ouvir agora da Cleonice. Eu quero que você diga, Cleonice, tem essa questão? Por ser o primogênito, então tem maior chance de ser o preferido, ou por ser a caçulinha ou o caçulinha tem mais chance? Existe algum tipo de relação
com relação a isso mesmo, do preferido, voltado à idade, à posição que ele está na família? Nem sempre. Não tem critérios, certo, né? Vai saber o que acontece nesse mundo interno dessa mãe, desse pai, dos pais, para elegerem um filho, né? É muito subjetivo, né, Suzy? É muito do mundo interno da pessoa o que desencadeia para eleger um filho. Tem alguns, né, exemplos, acho que já até foi citado, quando um filho está doente, aí a necessidade, é claro que requer mais atenção. Sim. Mas muitas vezes não, descaradamente tem um preferido, mas nesse caso pode ocorrer rivalidade entre os irmãos. Por isso que também é perigoso, né? Com certeza. Como ela falou, é um jogo perigoso. Aí eu me lembrei, eu falei, porque pode criar rivalidade entre os irmãos, eles podem se tornar inimigos irreconciliáveis. Então, olha, vamos parar com aquela questão de, você é o mais velho, tem que dar o exemplo, porque você, não é verdade, é a caçulinha, então você, tadinha, é a protegida, nada dessas situações. Claro, agora você está numa posição que você está certo, agora é a vez da sua irmã, independente dela ser mais nova ou mais velha, não é verdade? Porque senão a gente acaba fomentando essa questão da rivalidade, achando que o outro é melhor. Agora, assim, como que os pais podem tomar atitudes, porque se eles perceberem que estão tendo um favoritismo, que tipo de atitude que eles podem tomar para resolver isso? Pode falar, Cris. Posso falar? Com certeza. Vou dar um que exemplo, você passou. Né? Os meus 2 filhos mais velhos, chegou uma época que assim, os 2 podiam andar no banco da frente do carro. Isso é verdade. Né? E assim, é uma questão muito séria, né? Porque a irmã pequenininha podia ir na cadeirinha, até hoje vai, fixa lá. Só que eu criei assim uma regra, dias pares, o que nasceu num dia par, e dias ímpares, o que nasceu num dia ímpar. Né? E aí a gente evita esses erros de favoritismo mesmo, de falar, não, deixa o mais velho que sabe o caminho, ele me ajuda na estrada, por exemplo. Então, eu ia viajar, que dia que a gente vai? Dia 10, tá? Então, sou eu que vou na frente, né? Perfeito. E isso era levado, chega uma hora, não precisava falar mais. Eles sabiam, eles combinavam entre eles. Então, pra gente evitar alguns erros, e é fácil errar no dia a dia, então, às vezes, criar algumas regras desse tipo favorece. Olha aí, gente, vamos estratégia bem assertiva dela, né? Muito, objetivamente ela acertou mesmo. Essa questão, por exemplo, também do controle remoto, não é? Sim. Ou então do game. O game é do seu irmão. Ora, por que não é da família, não é verdade? Porque ele é o mais velho, então ganhou? A gente tem que saber. Eu acho que assim, a mãe, principalmente, que costuma ser quem se relaciona o tempo inteiro, às vezes ela é culpada pela comparação. Muitas vezes os pais também fazem isso, né? Mas, olha, sua irmã tá magra, olha, sua irmã se cuida, olha, sua irmã faz a unha, sei lá, né? Seu irmão come direito. Então, evitar, porque isso vai gerando uma raiva, um rancor, que não vai recair sobre a mãe, vai recair sobre o irmão, né? Exato. Olha, então, e ele tava aqui, olha a cabecinha dele, ele tá o tempo inteiro assim, ó. Você passou por isso? De ter alguma situação onde você foi comparado? Já. É mesmo? Lá em casa foi o contrário. Minha mãe sempre falava assim, né? Olha, vê o quarto do seu irmão, como é bem arrumado, e o seu não, né? Entendi. E então, sua irmã ficava com raiva? Ficava com raiva, né? Porque, tá comparando ele comigo, né? Aí agora confessa, sempre... você que ia lá bagunçar o quarto dela. Não, pior que não. Pior que ela nem deixava entrar no quarto dela. É mesmo? Com raiva? Olha, você tá vendo? E ela ia pro meu quarto, né? Pintava e bordava lá. É mesmo? Tirava tudo do lugar pra tentar gerar... Só uma pergunta pra ele, Suzy. Diga, Marcinho. Você se parecia mais com quem? Com sua mãe ou com seu pai, assim, fisicamente? Com minha mãe. Então, Cristina. Oi. Você acha que isso não move a predileção? Não é essa questão da semelhança? Ele se parece mais comigo e tal, e não dá essa questão de predileto? Olha, será que não tem nada a ver? Meu filho mais velho, todo mundo fala que parece demais comigo, e acho que ele nem gosta disso. Se não dá aquela coisa, como ele se parece comigo, eu dou uma preferência maior pra ele? Não tem isso também? Não, eu acho que mais preferências da vida, assim, porque gosta mais de natureza. Eu acho que afinidades, eu acho que a aparência mesmo
talvez não conte, porque aí falaria mais com a nossa vaidade, né? Ai, parece comigo. Mas eu acho que afinidade de gosto mesmo, porque gosta de um estilo de filme parecido com o seu, então senta com você para assistir aquele filme. Sim. Né? E viagens parecidas. Então eu acho que talvez isso crie uma aproximação. Olha, eu já vi casos, né, até que a semelhança física atrapalhou o relacionamento, porque a mãe não se dava bem com o pai. Sim. Então, ao ver o filho, ela se recordava de mágoas e ressentimentos e destratava a criança inconscientemente. Então, respondendo a sua pergunta, como a Cris falou, não quer dizer que a semelhança aproxime. Depende, é realmente afinidade mesmo, afinidade de gostos, não é verdade? De maneira de lidar com o outro, carinho. Me diga uma coisa, você era muito carinhoso com a sua mãe? É muito carinhoso com a sua mãe? Porque ela ainda é viva, bastante. Graças a Deus. E com o seu pai também? Então, conforme eu fui crescendo, eu fui se distanciando do meu pai, né? E o carinho era mais com minha mãe, porque também minha irmã dava aquele carinho que eu não dava pra ele, né? Entendi. Então ela era muito carinhosa com o seu pai e você com a sua mãe. Isso. Então, as tarefas de casa eu fazia mais. Sim, mais do que o filho. Isso não mostra uma outra coisa? O quê? Pode ser que o filho tenha uma preferência por um pai ou por outro? Sim. A gente só tá falando de preferência dos pais aqui, mas e dos filhos? Falamos a respeito disso, querido. Pode ser sim, que todos nós, quando a gente lembra, quando a gente é pequeno e tudo mais, a gente vai ver que também tinha alguma afinidade maior, ou com o pai ou com a mãe, que não quer dizer que amasse mais, mas até em termos de situação, ou por ficar menos tempo com o pai, queria ficar mais tempo, ou por ficar mais tempo com a mãe, queria ficar mais tempo também. Então, a gente vê que, na verdade, não é o sexo, não é a questão do físico, das semelhanças, não é nada disso. É realmente o gosto, a afinidade, o prazer de fazer coisas em comum, o toque, não é verdade? Porque isso eu acho que nós pais somos muito importantes, de cada vez mais tocarmos com carinho os nossos filhos, independente de ser menino ou menina. Me diga uma coisa, com relação ao seu pai, ele, por você ser menino, ele achava que tinha que te beijar menos, que te abraçar menos, porque tem uma coisa assim, né? O pai, né, do sexo masculino, acredita que a menina tem que ser mais acarinhada e o menino não, para ele ser mais firme, mais forte. Ele tinha alguma coisa assim, ou ele fazia tanto carinho para você como para sua irmã? Então, até minha irmã nascer, ele dava mais carinho pra mim. Dava mais carinho. Né? A gente sempre trocava carinhos, né? Aí depois que minha irmã nasceu, que foi crescendo, né? Aí eu fui ficando mais com minha mãe. Entendi. E ele foi dando aquela atenção especial pra ela. Entendi. Olha quantas coisas estamos aprendendo. Gente, eu quero agradecer imensamente a vocês. Né, Marcinho? Foi muito pouco tempo, Foi Suzy. pouco tempo, mas sabe o que a gente vai fazer? E você em casa também, você pode assistir de novo essa entrevista. Isso é muito legal. Muito legal. E pegar também aquilo que a gente falou e colocar em prática no seu dia a dia. Que foram as dicas da Cleonice, que foram as dicas da Cris e também do Laércio com as suas experiências. Quer assistir de novo? É muito simples. É só acessar o nosso site www.paulinas.org.br. Exatamente. Lá você pode ver os programas anteriores, tá certo? Mas você também pode entrar em contato com a gente, dar sugestão de pautas, pra gente poder falar de outros assuntos também. Qual é o endereço para entrar em contato conosco para falar sobre as pautas? É mais fácil você entrar no Facebook. É Facebook Paulinas TV. Você entrou lá, achou, é só adicionar como amigos que a gente te aceita com toda a felicidade. É verdade. É isso mesmo. E agora a gente vai rapidinho pro intervalo. Quero agradecer a você, Cris. Muito obrigada pela sua experiência, por tudo que você pôde trazer para nós. A você, minha querida Cleonice, por todos os seus conselhos sábios. E a você, meu querido Laércio Júnior. Eu que agradeço, Suzy. Eu estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Ai, nossa, e continua sendo nosso telespectador, viu? E realmente a gente quer cada vez mais difundir isso. Fala que o nosso programa... pra gente conversar de outros assuntos também. Sem dúvida. E fala que o nosso programa é o seu preferido. Como de casa também. Gente, a gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já já com mais dicas de como a gente pode fazer com que a nossa família esteja harmoniosa e feliz e também ver aquelas coisas lindas, aquelas relíquias do Vaticano. Você não pode perder. Até já.